Glória a Deus, queridos. Noite de ceia do Senhor. A verdade é que o crente precisa examinar-se a si mesmo, como orienta o apóstolo Paulo, a vida toda, o tempo todo, todo dia. Mas eu gosto muito do culto de ceia, porque é um culto especial, que a gente como igreja, para fazer um autoexame, para analisar os nossos caminhos, para analisar as nossas escolhas, para confrontar o nosso coração, confrontar a nossa fé, pôr a casa em ordem. Precisamos estar sempre em ordem, mas eu gosto desse culto, para nos dar um ajuste de foco, isso é muito bacana. Então, eu quero tratar com vocês nessa noite, queridos, acerca de um personagem da palavra de Deus, e se eu falar o nome dele errado, você me ajuda. À noite hoje eu quero falar acerca de Saul. Fala comigo, Saul. Esse é o cara. Se eu falar Davi, você vai entender? É isso, tá? Então, nós somos dos que creem, nós cremos na unção do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Nós cremos no fluir, nós cremos no mover do Espírito, nós cremos que o Espírito Santo nos capacita com poder, com autoridade. E uma boa definição, né? Unção. As pessoas se convertem, começam a escutar a gente falar isso, mas alguns talvez não saibam. E o que define, o que é unção? Pastor, o que é unção? Unção, uma boa definição é o seguinte, queridos, é poder, autoridade, capacitação divina sobre as nossas vidas. Isso é unção. Então, considerando esse conceito de unção, eu preciso te dizer que Saul teve uma unção espetacular. Fala para o teu irmão, espetacular. Preciso te dizer que muitos de nós que cremos, que buscamos, que honramos a unção, queria ter uma unção tal como a de Saul. A unção de Saul, queridos, foi uma das mais espetaculares da Bíblia, e hoje nós vamos percorrer vários textos bíblicos, e você vai ver isso. Talvez tão especial como a de Jesus. Quando Jesus foi batizado, o céu se abriu, ouviu a voz do Pai, veio o Espírito Santo no símbolo de uma pomba, mas viu, o de Saul também foi tão sobrenatural e tão especial, que o faz, que merece análise, e eu queria tratar com você nessa noite acerca disso. E certamente você já está assim, como? Que unção? Cara, o Saul, não é possível. É possível, meu irmão. Abra a tua Bíblia comigo, e nós vamos trabalhar muito. Então hoje eu não trouxe os slides, nós vamos ler aí a Bíblia direto no teu celular, ou no papel mesmo, né? Trouxe meu óculos aqui para me ajudar também. Quando você me conheceu, eu não usava óculos, né, Fabrício? A vida, meu irmão. É isso aí. 1 Samuel capítulo 10. Nós vamos percorrer vários versículos. Eu te recomendo a ler a história inteira de Saul. Não fique aprendendo só de orelhada, só de me ouvir. Vá à Escritura, né? Vá à Escritura, confirme na Escritura, leia na Escritura. 1 Samuel capítulo 10, o versículo 1, fala assim: Samuel apanhou um jarro de óleo. Não é igual a gente faz, não, umas gotinhas, uma melecadinha de óleo, não. Foi um jarro de óleo, derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor, quem que ungiu? O Senhor o ungiu como líder da herança dele. Queridos, então, nesse primeiro momento aqui, nós temos uma unção física, uma liturgia bem feita. Nós temos uma cerimônia bem feita. Samuel, uma figura de autoridade, honra aquele momento, honra Saul, derramando sobre ele um jarro de óleo, reconhecendo o chamado dele, reconhecendo o chamado de Deus sobre a vida dele. É isso.
Então, Samuel é uma figura de autoridade, faz aqui agora uma unção pública, uma unção física. Derrama um jarro de óleo sobre a cabeça de Saul, né, confirmando ali, reconhecendo ali o chamado de Saul. Se tivesse ficado só nisso, lá não seria lá tanta coisa assim. É apenas Samuel reconhecendo. Mas a verdade é que as próximas falas que nós vamos ler aqui de Samuel, é que há uma confirmação espiritual. Saul tem uma unção física, num ambiente físico especial, mas vai ter também uma unção espiritual. Vamos continuar lendo? 1 Samuel, o capítulo 10, o versículo 5, vai agora dar essa dimensão, desse confirmar de Deus, daquilo que Samuel está fazendo no físico. Samuel então vai profetizar uma série de fatos, de sinais, de que Deus aprova a escolha de Saul. 1 Samuel 10, o versículo 5, diz assim: depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas, harpas, e eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um novo homem. Assim que esses sinais se cumprirem, faça o que você achar melhor, pois Deus está com você. Então, queridos, tem uma unção física espetacular. Se parasse nisso, não era lá tanta coisa assim, mas agora há um confirmar da parte de Deus sobre a vida de Saul. Saul agora, através de uma série de sinais, sabe aquele negócio? Senhor, eu quero um sinal para saber se é isso que o Senhor tem para a minha vida. Saul teve sinais claros, objetivos, de que Deus estava com ele. Então, o texto fala que o Espírito Santo se apossará de você. E lembre-se que nós estamos no Velho Testamento, onde o Espírito Santo era privilégio de alguns. O derramar do Espírito Santo, o Espírito Santo disponível a todos, seria em Atos 2. É um privilégio, e Saul tem o privilégio de ser tomado pelo Espírito Santo. O texto fala, e será um novo homem. É isso, é o texto que lemos. E depois disso, faça o que você quiser. É isso que Deus vai aprovar, que Deus está com você. Toma, o que você fizer está feito. Deus assina embaixo, Deus carimba embaixo. Então, queridos, Saul tem uma unção física espetacular, liturgia perfeita, e Saul tem uma unção espiritual, com a chancela de Deus falando, depois disso, faça o que você quiser, que eu estou contigo. Bom, falta uma coisa nesse cerimonial todo. Precisa saber como que o povo vai reagir, né? Como que o povo vai reagir. Vamos ler aqui. Versículo, capítulo 10, o versículo 9, fala do que esses sinais prometidos, profetizados por Samuel, aconteceu. Olha no versículo 9. Quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Chegando a Gibeá, um grande grupo veio em sua direção, e o Espírito de Deus se apossou dele, e ele profetizou no meio deles. Então é isso, tudo que Samuel predisse, aconteceu, teve uma confirmação espiritual do chamado, do reinado de Saul. Como é que vai ficar o povo nessa história? 1 Samuel, o capítulo 10, o versículo 24, nós estamos acompanhando a história, eu vou pulando versículos para te ajudar a entender esse mover do Espírito sobre a vida de Saul. 1 Samuel 10, 24, e Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo.
Então todos gritaram o quê? Viva o rei! O povo também aprovou Saul. O povo também aprovou Saul. Então, queridos, Saul foi escolhido para ser um rei bem-sucedido. Ele tinha todos os predicados, ele tinha todos os quesitos para ser um rei bem-sucedido e deixar a nós um legado. Então, uma coisa como igreja, nós precisamos romper a ideia de que Saul foi um rei que nasceu para dar errado, que nasceu para sucumbir. A ideia é assim, né? Alguns têm a ideia de que Deus era o rei de Israel. O povo de Israel não seria como um povo qualquer, Deus seria o rei de Israel. E o povo pede um rei. Então, às vezes, a gente fica com a ideia, assim, parece que Deus está retalhando o povo dele, né? Já que vocês me rejeitaram, eu vou dar um reizinho qualquer para vocês. Não é assim, não é assim. Deus deu a Saul todos os requisitos, inclusive unção, autoridade, poder, para que ele fosse um líder bem-sucedido, para que ele fosse um líder lembrado por nós, exemplo para nós, para que ele fosse um líder honrado por nós. O meu filho chama Samuel, o filho do Alan chama Davi, mas alguém conhece Saul? Tem algum Saulzinho? Não. Algo aconteceu, meu irmão, algo aconteceu, que apesar de todo esse derramar do Espírito, que apesar de toda essa unção, que apesar de todo esse mover do Senhor sobre a vida dele, algo aconteceu, que Saul se perdeu. Então esse Saul, ele podia ter entrado para a história como um grande herói. A unção de Saul é espetacular, espetacular. O Espírito se apoderou dele, fez dele um novo homem. Tudo que foi prometido pelo profeta Samuel aconteceu. Então, Saul, meu irmão, podia ter aniquilado todos os inimigos de Israel. Todos. Poderia ter levado a Israel a ocupar todo o espaço determinado por Deus. Saul poderia ter construído o templo para adoração a Deus. Então acorda o teu irmão aí, que eu vou falar algo que, se ele estiver dormindo, ele acorda, aí ele fala, o pastor está falando heresia. Acorda ele aí, fala assim, acorda. Viu, deixa eu te falar, o templo de Salomão não teria sido de Salomão. O templo era para ser de Saul. Sabe o Messias poderia ter vindo da raiz de Saul. O Bartimeu, lá no Novo Testamento, acorda, porque senão parece heresia. O Bartimeu, lá no Novo Testamento, poderia dizer assim, Jesus, filho de Saul, tem misericórdia de mim. Entenda, meu irmão, todo prestígio, toda conquista, toda unção, antes de ser dada a Davi, antes de ser entregue a Davi, foi ofertada igualmente para Saul. Acontece que ele sucumbiu, e Deus precisou buscar outro para colocar no lugar dele. É isso. Davi só existiu, sabe por quê? Porque Saul falhou. Então esquece essa ideia de que Saul nasceu para dar errado. Isso me acompanhou por muito tempo. Não, o Senhor depositou em Saul tudo o que ele precisava para ser um rei bem-sucedido, para deixar a mim e a você um legado de fé, de fidelidade, um exemplo. Mas não foi assim. Algo aconteceu com Saul, que ele teve um início espetacular. Todos nós queríamos ter um início tal como de Saul, mas algo aconteceu, meu irmão. Algo aconteceu, que ele se perdeu. O texto de 1 Samuel, avança aí um pouquinho, o capítulo 13.
vai começar a mostrar para nós por que Saul não é tão honrado assim nas nossas liturgias, nos nossos cultos. Por que a gente não tem um filho, um sobrinho ou um neto chamado Saul? Capítulo 13, o versículo 13 também. Disse Samuel, está falando com Saul. Estão comigo? 1 Samuel 13, 13. Nós vamos ler o 13 e o 14. Disse Samuel, você agiu como o quê? Tolo, fazendo o quê? Opa! Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, fala comigo, se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Deixa eu te falar, esse para sempre, é óbvio que ele ia morrer. Para sempre, sabe o que é? É que o Messias, o rei definitivo, teria vindo da raiz de Saul. Mas agora, versículo 14, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um outro homem, segundo o seu coração, e o designou líder de seu povo, pois você o quê? Não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul podia ter entrado para a história como um homem segundo o coração de Deus, mas como não foi, o Senhor procurou outro para dar esta honra, um homem segundo o coração de Deus. Todo prestígio, toda honra, toda conquista que foi entregue a Davi antes foi ofertada a Saul. Mas Saul pôs tudo a perder, e aqui vem o decifrar desse enigma, meu irmão. Saul pôs tudo a perder por falta de algo essencial no nosso relacionamento com Deus. Pôs tudo a perder, porque faltou algo essencial. Sabe o que faltou? Obediência. Fala para o teu irmão, obediência. Faltou obediência. Faltou arrependimento. Faltou quebrantamento. Saul entra para a história, meu irmão, como um homem inquebrantável. Nem sei se existe essa palavra. Inquebrantável. Alguém incapaz de se arrepender. Alguém incapaz de rever os seus caminhos. Então Saul, tendo uma imensa unção, uma unção espetacular do ritual, do físico, do espiritual, do povo o aclamando e o reconhecendo, pôs tudo a perder, porque não tem o essencial de quem se relaciona com Deus, obediência. E aí vamos entrar para o desfecho fatal. 1 Samuel capítulo 15, você já prometeu para mim que vai ler isso tudo depois. Nós já começamos no 10, estamos no capítulo 15. O versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel, o quê? Lê aí. 1 Samuel, capítulo 15, o versículo 10. Então o Senhor falou a Samuel, arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele o quê? Me abandonou. E o que mais? Não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor toda aquela noite. Então, queridos, o Senhor se arrependeu. O cara foi tão ruim, mas tão ruim, que o Senhor não via saída, se arrependeu. Sabe por que o Senhor se arrependeu? Porque Saul o abandonou o Senhor, deu as costas para o Senhor, e mais do que isso, não seguia as orientações do Senhor. Então, meu irmão, é terrível buscar ouvir a voz do Senhor e não atendê-la. Clama pela voz do Senhor e não a atende. É isso. Então, diante desse abandono e dessa frustração, o Senhor se arrependeu.
se arrependeu de ter constituído Saul como rei. Samuel, então, diante dessa conversa, fica preocupadíssimo. Na verdade, o texto fala, vamos ler o versículo 11, fala que Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. E Samuel, então, no versículo 12, 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, começa assim: de madrugada, é isso? Depois dessa conversa perturbadora com o Senhor, Samuel sai de madrugada para fazer o quê? Para encontrar Saul. De madrugada, Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Queridos, o cara sabia que estava errado, e ergueu um monumento para a sua... Foca aqui, irmãos, me ajuda aí, vamos junto. Ergueu um monumento para a sua própria honra. O cara sabia que estava errado, sabia que estava contrariando a vontade de Deus, sabia que estava contrário à vontade de Deus, já havia desobedecido ao Senhor. Eu pulei um pedaço aqui, mas o Senhor, naqueles juízos de Deus, o Senhor falou para Saul: vai lá e destrói os amalequitas, passa o trator sobre tudo e sobre todos, será consagrado a mim, faça isso. E Saul não fez, não obedeceu ao Senhor, poupou aquilo que ele julgava ter valor, e agora é uma lambança em cima da outra. Ele sai e cria um monumento em honra a si mesmo. Em honra a si mesmo. Então, Cristo construiu um monumento em sua honra. É o tipo de gente que sabe que está errado, mas não se arrepende. Sabe que está errado, mas quer honra. É isso. Construiu um monumento para si. Samuel o encontra, e lá no versículo 15, no capítulo 15, no versículo 16, o texto é longo, eu não vou ler todo, mas Saul começa então a argumentar, a contra-argumentar, a se justificar daqui e dali, e Samuel tem que falar o que para ele? Versículo 16, Samuel disse a Saul, na minha está assim: fique quieto. Como é que está na sua? Espera, cala a boca, fica quieto, para de falar. Eu direi a você o que o Senhor me falou essa noite. É isso. Gente inquebrantável, que sabe que está errado, que sabe que fez o que o Senhor não aprova, mas sabe que no lugar de se arrepender, quer honra. Constrói um monumento para si, buscando honra. É isso. Aí o Senhor manda um profeta que tem que repreender, fazendo cala a boca, é isso. Eu fico imaginando Samuel conversando, ele falando, e tentando se explicar, tentando se justificar. Na verdade, ele vai transferir a culpa para outros aqui, para os seus soldados. Mas o Senhor, cala a boca, eu vou dizer para você o que o Senhor disse. A derrocada vai cada vez piorando. No capítulo 16, no versículo 14, a gente vai ver o triste fim de um ungido, a completa desqualificação de alguém que começou de uma forma espetacular. E num dado momento desse texto você fala assim: misericórdia, tá bom? Então vamos lá, 1 Samuel 16, 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno vindo da parte de Deus o atormentava. Fala de novo: misericórdia, misericórdia, misericórdia. O Espírito de Deus se retira de Saul. Sabe por quê? Porque o seu coração era inóspito ao Espírito Santo. Um coração desobediente, obstinado, endurecido
amargo, inóspito ao Espírito Santo. Então o Espírito Santo se retira. E como a casa não fica vazia, um espírito imundo se apodera dele. O fim da história, como termina a história de Saul, endemoniado, ouvindo uma feiticeira e termina se suicidando. Este é o fim daquele que começou bem, com tremenda unção, com um mover de Deus que deixa nós, que hoje vivemos na dispensação da graça, o Espírito está disponível a todos, deixa a gente querendo uma unção dessas, ser tomado pelo Espírito, ser feito novo homem, e depois daquilo, vai, faça o que você quiser, porque Deus está contigo. Fala se isso não é bacana, meu irmão. Começou bem, mas perdeu tudo, porque lhe faltou o essencial para quem se relaciona com Deus. O quê? Obediência. Bom, eu não sei você, eu fico escandalizado, eu fico chocado, eu fico arrasado com esse texto. Outras figuras, eu fico arrasado com a história de Sansão, eu fico aborrecido com um final tão horroroso, um final inacreditável para alguém cheio de unção, para alguém que tinha plena autorização divina para governar, para presidir, para prosperar, tinha tudo para ser um grande líder, meu irmão, mas não foi, mas entrou para a história como ninguém, entrou para a história como um símbolo de rebelião. Então a verdade e o que me motiva a pregar essa coisa, trazer isso para os irmãos de uma forma, uma história tão catastrófica, é que a grande unção, é que o grande poder, é que há muita autoridade, não conduziu Saul a algo essencial no relacionamento com Deus. A unção não foi capaz de levá-lo à obediência ao Senhor em amor. Não foi capaz. Não foi capaz. Deus falava, mas ele não ouvia, ele ignorava, virou as costas para o Senhor. 1 Samuel capítulo 15, 22 a 33, é um texto que a gente conhece, e às vezes a gente esquece de que ele foi dito por Samuel a Saul. Aqui Deus fala o que esperava de Saul. 1 Samuel 15, no versículo 22 ao 33, Samuel, porém, respondeu a Saul, as suas muitas justificativas, aos seus muitos argumentos. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. O Senhor não quer ritual, o Senhor não quer um culto exterior, o Senhor quer obediência, o Senhor requer submissão. O Senhor quer submissão, o Senhor quer obediência e submissão, é isso. E Saul ignorou isso tudo. Então eu preciso reafirmar, meu irmão, nós cremos na unção, nós buscamos a unção, nós cremos nos moveres do Espírito, mas isso precisa ser acompanhado de obediência integral ao Senhor. Fala para o teu irmão, obediência integral. O que eu quero dizer com esse integral? É em todas as áreas. É em todas as áreas. Obediência integral ao Senhor. Obediência em todas as áreas. Então, a unção não foi capaz de conduzir Saul à obediência. Agora, veja por outro lado, a falta de obediência foi capaz de aniquilar a unção. A unção não foi capaz de levá-lo a obedecer o Senhor em amor, mas a falta de obediência levou a vida dele de mal a pior, levou à destruição. Então, Deus precisou levantar um outro rei, o rei Davi, para fazer o que Saul não fez.
para fazer o que Saul não fez. O capítulo 13, volta lá. O capítulo 13, o versículo 1 diz assim, ó. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel, quanto tempo? 42 anos. 42 anos. Governou por 42 anos. Eu não sei a que altura da história desses 42 anos foi que Saul se perdeu, mas eu preciso te dizer que houve um atraso naquilo que Deus tinha a fazer com o povo de Israel, porque Deus precisou preparar um novo rei. E se lembra que Davi demorou, foi ungido e demorou para assumir. Então, a falência, a queda de Saul, impôs um atraso ao projeto de Deus, ao povo de Israel. O Senhor precisou preparar um novo rei, escolher um novo rei, preparar e levantar um novo rei para fazer aquilo que Saul deixou de fazer. Para fazer aquilo que Saul deixou de fazer. O primeiro plano era Saul, mas não deu certo. Então você pode estar pensando assim, poxa pastor, o que eu tenho a ver com esse papo? O que eu tenho a ver com essa história? O que essa história horrorosa tem a ver comigo? Pergunta para mim aí, o que tem a ver comigo? Fala. Eu vou responder para você, tudo a ver conosco, porque o Senhor continua requerendo de todos aqueles que se aproximam dEle, obediência total, integral, obediência em tudo, e aí a gente vem para nós, né? Puxa aí para frente, agora você pode já deixar de lado aí o texto de Samuel, vá para Lucas, o capítulo 6, o versículo 46. 6:46. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Viu? A ideia é assim. Se chama de Senhor, se chama de mestre e não obedece, é uma tremenda contradição. Entende? É uma tremenda contradição. E Jesus vai continuar nesse texto, ele chama quem assim procede de insensato. Ele diz que é como aquele construtor que construiu a casa sobre a areia, construiu a sua casa, posicionou a sua vida sobre alicerces frágeis. Casa construída na areia vai acontecer uma coisa, todos nós sabemos o que vai acontecer. Vai cair, vai ruir. Mais tempo ou menos tempo vai ruir. E foi exatamente o que aconteceu com Saul. Por não ter um alicerce em obediência, o que aconteceu com o nosso amado e ungido Saul? Ruiu. Um fim horroroso. É exatamente o que aconteceu com Saul. A desobediência e a insensatez levou a sua história para um fim que não deixou nada de bom para ser contado. Vamos comigo em Mateus, o capítulo 21. Então, queridos, se chamamos o Senhor de Senhor, precisamos ser coerentes, ou dar ouvidos à voz dele. Mateus 21, 28, há muito tempo que eu não cito esse versículo é interessante. Aqui é uma parábola de Jesus, nós vamos ler até o versículo 31. O que acham? Havia um homem, Mateus 21, versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando ao primeiro, disse: Filho, vá trabalhar hoje na vinha. E este respondeu: Como? Não quero. O cara era marrento. Não quero, não vou. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. E ele respondeu o quê? Sim, Senhor, claro, paizinho querido, eu vou, claro que vou, mas
Não foi. Não foi. Então, um falou que não ia, mas se arrependeu e foi. O outro falou, sim, eu vou, claro, com certeza eu vou, mas no final das contas, não foi. E a pergunta de Jesus é, quem fez a vontade do Pai? Eles responderam, o primeiro. Porque o Pai pediu para ir, ele acabou, mesmo dizendo que não ia, mudou de ideia e foi. Esse é o que fez a vontade do Pai. Deixa eu te dizer, irmãos, o que é uma síntese muito fácil dessa parábola? É que a resposta de boca, a resposta que você dá de boca, não conta. Não conta. A resposta que você dá, o sim que você dá de boca, não conta. O que realmente conta é a resposta dada na prática. É a resposta que damos no nosso dia a dia. Então, dia após dia o Senhor tem falado conosco, sim ou não? Dia após dia o Senhor tem falado conosco individualmente, falado conosco constantemente como igreja. E ouvir e receber as instruções e não obedecer é insensatez. É o mesmo erro de Saul. Ouvir e não obedecer é insensatez. Agora, também dizer sim, amém, Senhor, envia-nos, ó Pai, conte conosco nesta geração, amém, igreja? Amém. E na segunda-feira, essa é a resposta de boca, irmão. E na segunda-feira, nós precisamos realmente ir. O Senhor nos chama para trabalhar, a gente fala, sim, com certeza, estaremos lá, conte conosco. Mas fazemos tal como esse filho, muitas vezes, é só uma resposta de boca. Nos falta obediência integral. Nos falta obediência integral. Eu não sei na tua casa, na minha casa é assim, a Renata pede, vai lá fazer tal coisa, e aí começa. Eles são melhores que esse filho aqui, ninguém fala assim, não vou. Já estou indo, já vai, estou indo, vai, já vou, já estou, mas não vai. Queridos, sejamos verdadeiros, noite de autoexame, noite de nos examinarmos, não podemos endurecer o nosso coração e escrever um caminho de insensatez. Precisamos obedecer o Senhor integralmente, porque a falta de obediência invalida a unção. A falta de obediência, de ouvir a voz, viu, que desprezo, queridos. Clamamos para o Senhor, fala conosco, você não faz essa oração? Fala conosco, fala comigo, Jesus. Aí o Senhor fala e o que a gente faz? Ouve e deixa de lado. Precisamos ouvir e obedecer. Aquele que o chama de Senhor e Mestre precisa ser coerente, ouvir e obedecer. O chamado do Senhor para esta igreja, queridos, é para obediência. A palavra do Senhor para nós, individualmente, e que se estende para toda a igreja, é: santifica a minha igreja para a minha glória. Amém? Essa é a palavra profética para esta igreja. Escreva na tua Bíblia, escreva grandão lá num quadrinho na tua casa: santifica a minha igreja para a minha glória. Então, a nossa santidade, a nossa vida em obediência ao Senhor, honra, glorifica o Senhor, santifica a minha igreja para a minha glória. Só que existe uma outra visão também, que a nossa santidade, a nossa obediência integral ao Senhor nos prepara como igreja para o derramar da glória dEle. Amém? Então a nossa santidade, ao mesmo tempo que honra e glorifica a Deus, nos prepara para fazer com que a glória dEle seja derramada nas nossas vidas. Amém? Amém? O que o Senhor tem requerido de nós é só isso: obediência. Obediência. E eu preciso te dizer, como está a nossa obediência, a fidelidade ao nosso chamado. Todos nós aqui temos um chamado. O Senhor não fez ninguém sem propósito. Talvez você não saiba o teu propósito, e nós podemos te ajudar nisso, a mergulhar em Deus e buscar o teu propósito. Mas como você tem tratado
o seu chamado. O Senhor te chama para algo, e você faz tal como os nossos filhos, já vai. Esse ano ainda não, mas eu vou, e o Senhor chama, eu estou indo, mas no fim não vai. Como temos tratado, queridos, aquilo que o Senhor confiou nas nossas mãos, o seu chamado, aquilo que você recebeu de palavra profética, aquilo que está confirmado no seu coração. Não, pastor, não foi profético, mas eu sei, ferve no teu coração, tem aquilo que você sabe, lá no íntimo você sabe que Deus te chamou para isso. Como você tem tratado isso? Às vezes, a direção do Senhor nos leva a abandonar algumas práticas, alguns costumes, algo que o Senhor já ministrou no nosso coração, que não é bacana. Às vezes não é pecado, irmão. Às vezes não é uma coisa horrorosa que o mundo, não é. Às vezes são coisas que são enroscos que nos atrapalham nessa caminhada. E o Senhor já falou para você, eu não quero isso na tua vida. E a gente já vai. Daqui a pouco, no ano que vem, quando eu casar, quando eu comprar o meu apartamento, quando eu me aposentar, e a vida se foi. Uma vida de insensatez, longe da obediência ao Senhor. É isso. Às vezes o Senhor fala para a gente, vai lá e pede perdão, vai lá e retrata, e a gente também fica resistindo, tal como os nossos filhos. Último texto, e a gente vai para a ceia. 1 Coríntios, o capítulo 11, já é o texto da ceia. O versículo 31, Primeira Coríntios 11, o versículo 31. Mas, se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, se a gente fosse caprichoso nisso, o que aconteceria? Não seríamos julgados, é assim? Não receberíamos juízo, está assim na tua Bíblia? Vamos ler junto lá? Eu vou dando aquelas paradas e você me ajuda, pode falar as várias versões diferentes, não tem problema. Mas se nós tivéssemos o cuidado de examinar a nós mesmos, e aí? Não seríamos julgados, não receberíamos o juízo, não aconteceria conosco o que aconteceu com Saul. É isso, não receberíamos o juízo. Então, queridos, vamos nos examinar, para que não venhamos a ser receber o juízo do Senhor, para que não venhamos ser exortados pelo Senhor, exortado pelo profeta do Senhor. Samuel irado, saiu de madrugada e foi atrás de Saul. Que a gente não venha dar trabalho para os enviados do Senhor, que nosso coração esteja em sintonia com o coração do Pai, sempre. Se autoexamine sempre. Senhor, como estão os meus caminhos frente aos teus propósitos? Então, queridos, eu tenho a convicção que nós somos herdeiros de uma grande unção dada por Deus. O Senhor nos deu uma grande unção, está sobre as nossas vidas. Agora, nós precisamos tratar isso com responsabilidade. O Senhor nos deu uma grande unção de cura da alma, cura do coração. Todos nós temos muitos testemunhos. O que o Senhor tem feito nesta época, tem nos usado para fazer cura do coração, libertado pessoas de amarras emocionais, de prisões, de cadeias espirituais, que alastram e prendem a pessoa, põem as pessoas em atraso, amarram as pessoas e as impedem de viver o propósito de Deus. Deus nos deu esta unção, agora nós precisamos tratar com responsabilidade, com obediência. Qual é essa responsabilidade, pastor? Com obediência. Sabe por quê? Para a chama não apagar, para que o Senhor não tenha que levantar outros, para fazer aquilo que a gente deixou de fazer.
para desfrutar da honra que primeiro foi confiada a nós, para desfrutar da conquista que primeiro foi ofertado a nós. Não, será na nossa vez, será através de nós. Amém? Amém? Eu sei, o papo é reto, mas não dá, meu irmão, não dá. Não dá para guardar, não dá para a gente ficar bordando, pintando pavão, né? E o juízo de Deus a caminho. Que nós possamos nos quebrantar e nos colocar em sintonia com o Senhor. O Senhor requer uma coisa só. O Senhor requer uma coisa só. Aqueles que me chamam de Senhor e Mestre, que ouça, que obedeça a minha palavra. Amém? Vamos apagar as luzes, vamos orar.